Eu sofri. Eu sofri muito com isso aqui. Aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês é uma parte do conteúdo de uma matéria que a gente chama, que a gente estuda, que se chama cálculo vetorial. Bom, o cálculo é aquela matemática mais avançada, vetorial vem de vetores, que é aquilo que tem módulo, direção e sentido, que a gente conhece da física. Então, essa disciplina, esse negócio que eu mostrei para vocês aí, é a parte do conteúdo que junta as duas coisas, o cálculo com os vetores. E fica tudo mega complicado. Essa parte do conteúdo tá nesse livro aqui, que eu já mostrei em um vídeo passado lá dos vídeos que eu mostro os meus livros. E eu falo que esse conteúdo fica complicado não por causa que ele é muito difícil de entender. Na verdade, as ideias do cálculo vetorial, elas são muito intuitivas. Então a gente estuda ideias por trás dos vetores de como que eles funcionam e como que eles podem ser representados nos fenômenos da natureza. O que fica difícil no cálculo vetorial é justamente a parte das contas, a parte de escrever e realizar as contas, sabe? E as contas ficam difíceis porque você precisa ter uma base matemática muito polida, muito afinada. Porque nesse cálculo vetorial, nessa parte do cálculo, ele basicamente junta tudo que você estudou até aquele ponto da faculdade. Então, ele junta matérias como álgebra linear, ele junta com matérias de geometria analítica, com cálculo de uma variável, com cálculo de duas variáveis, é tudo um mix ali para você poder lidar com os vetores. E que nem eu mencionei, os vetores são justamente aquelas coisinhas da física que tem módulo, direção e sentido. E nesse cálculo vetorial, e também nas matérias que eu acabei de falar, que são todas precedentes disso, você pega o estudo dos vetores e eleva à enésima potência. Fica tudo mais complicado, mas também fica muito divertido. Beleza, mas para que serve esse troço? Bom, como eu mencionei, os vetores, a gente utiliza vetores para representarmos grandezas na natureza que necessitam de uma orientação. Então, por exemplo, temperatura é uma grandeza da natureza que você não precisa dizer para onde ela aponta. Você pode só dizer o valor dela, 20 graus Celsius e pronto. O que é diferente da grandeza velocidade. Você precisa dizer o quão rápido algum objeto está se movendo e para onde ele está indo, né? Então, começa por aí, que os vetores eles são utilizados para representar esse tipo de grandeza. Então, pegando essa ideia da velocidade como grandeza de vetor, vamos imaginar que aqui onde eu estou está escoando um fluido com uma certa velocidade. Você pode imaginar, tipo, água saindo de um tubo, por exemplo. E aqui, vamos imaginar que onde eu estou está escoando um fluido. Aí vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu queira determinar o fluxo desse fluido, ou seja, o quão rápido ele está passando aqui nesse ambiente. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, uma superfície, eu peguei aqui uma folha de papel, e a gente coloca na frente desse fluido. Então, o fluido está passando por aqui. Então, imagine um grande fluxo de água com velocidade passando por aqui. E a gente faz a pergunta, né, justamente que nem eu falei, a gente faz o seguinte, quanto de água que está escoando? Está vazando muita água? E é essa uma das coisas que o cálculo vetorial pode auxiliar a fazer. A gente, através dessa superfície que a gente pega, que tem o fluido escoando por ela, através dessa única superfície, a gente pode sim fazer continhas para a gente determinar o quanto de água, o quanto de fluido está escoando nessa região. Então, quantos litros por minuto, quantos metros cúbicos por hora, essa parte de fluidos é mega importante e é uma das grandes aplicações do cálculo vetorial. Uma outra grande aplicação do cálculo vetorial é na parte da física agora, na parte mais da física, que é o eletromagnetismo. No eletromagnetismo, que estuda os fenômenos elétricos e magnéticos, cara, aqui é cálculo vetorial puro, é tudo vetor, então a gente vai usar tudo que a gente estudou na faculdade, tudo que a gente estudou de cálculo vetorial na faculdade, a gente vai usar em eletromagnetismo. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga positiva aqui e eu quero medir a intensidade do campo dessa carga aqui pertinho dela, o que será que acontece com a intensidade do campo se eu me afastar? Se eu me aproximar mais ainda, será que ele muda? E se ele muda, quanto que ele muda? Será que tem uma relação entre a carga e a distância?
Então são esses, né, os tipos de perguntas que o cálculo vetorial consegue responder. E como eu mencionei lá no começo do vídeo, é mega complicado, tá? Fazer as continhas, os cálculos e tal é bem difícil, não é nada fácil. Só que o legal disso tudo é que quando você vai conectando as ideias, vai percebendo a relação entre um líquido escoando e campo elétrico, por exemplo, junto com o cálculo vetorial e tal, as coisas vão se conectando e vai fazendo tudo muito sentido. Cara, isso me fez essa percepção me fez me apaixonar pelo cálculo vetorial. É bem difícil, mas eu gosto muito e acho muito legal essa parte toda. De todas as partes do cálculo, essa é a minha favorita. E como eu mencionei eletromagnetismo, né, que tem a ver com isso, e eletromagnetismo também é uma das minhas partes favoritas da física. Então, essas duas coisas andam lado a lado e eu acho tudo mega lindo, mega divertido. Esse vídeo foi uma pequena discussão sobre cálculo vetorial e de vetores. Eu posso fazer mais no futuro, mas eu queria aqui deixar registrada a minha alegria por essa parte da matemática e por essa parte da física. Tudo bem? A gente se vai vendo aí nos próximos vídeos.